Sejam bem-vindos ao nosso Fala Montese. Hoje um episódio especial, diferente, inusitado, já que a gente está fazendo umas estripulias na vida aí para algumas pessoas. Minha mãe está quase morrendo porque eu estou de jejum há 87 horas para viver, para sentir, para compartilhar com vocês essa experiência aí de jejum prolongado. Hoje, o nosso episódio, a gente vai falar sobre jejuns prolongados, jejuns terapêuticos. Vocês já conhecem o quanto eu sou apaixonado pelo jejum, quanto a gente tem episódio aí falando de jejum intermitente, mas hoje a gente vai falar um pouquinho da experiência, o que eu vivi, o que eu estou sentindo nesse momento, já que a minha última refeição foi no domingo à noite, e hoje é uma quinta-feira. São 87 horas de jejum neste momentinho. A ideia é chegar a 120 horas e dividir um pouquinho aí a experiência com vocês sobre o que é o metabolismo, sobre o que é a cetose, sobre quais os benefícios do jejum prolongado e principalmente como eu estou me sentindo nesse momento aí. No finalzinho também a gente vai deixar um presente aí falando sobre alguns suplementos, graças ao Mercado Equilíbrio que está aqui ajudando, claro, a qualidade do meu jejum, né? Como que eu vou fazer um jejum sem uma suplementação adequada? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre jejum e o que você pode colocar nesse período aí para ajudar, para você estar bem e tudo você encontra lá. Primeira coisa é muita água, né, gente? Sem água não tem jejum. Mas vamos falar então. A minha paixão pelo jejum, vamos dizer assim, começou há muito tempo atrás e o jejum foi um dos primeiros gatilhos que eu tive para buscar a medicina mais integrativa. Quando eu comecei a ler sobre o jejum, a estudar sobre o jejum, e a gente tem um episódio de jejum no Fala Montese, eu comecei a praticar e eu comecei a achar muito interessante, tanto a teoria quanto a prática. Porque a teoria, quando você vai estudar sobre o jejum, você começa a ter informação de que o jejum é benéfico. Claro, porque se você, eu gosto muito da ideia de que quanto mais você come, mais vida você troca, né? A gente troca vida pela comida. E o jejum, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai reativar genes antigos, principalmente de sobrevivência, e ele vai colocar o seu corpo em um outro modo, um modo mais de escassez, mais de sobrevivência, mais anti-inflamatório. Basicamente a gente resume como, nós viemos da evolução dos caçadores e coletores, né? Nós precisávamos caçar a nossa comida. Então a oferta que a gente tem hoje de comida não era a oferta que o nosso corpo foi preparado. O nosso corpo não foi preparado para ter um iFood ou para ter uma lanchonete em cada esquina ou qualquer lugar que você chegar, ter um bolinho, te oferecer um cafezinho, um açúcar, um bolinho. O nosso corpo foi preparado para se alimentar, estocar e sobreviver até a próxima caça, até a próxima refeição. Talvez esse seja o grande problema que hoje a gente está enfrentando com o emagrecimento, né? A obesidade está aí exatamente porque a nossa genética é de estocar. Então, se você estoca tudo que você come, mas se você come o tempo todo, obviamente a obesidade está aí, vai chegar para você e para todo mundo. Hoje basta você olhar, andar na rua e perceber o quanto as pessoas estão acima do peso. E realmente está difícil, porque comida, a oferta é o tempo todo e o prazer é o tempo todo. Comida, além de ser energia, ela virou prazer. Mas na nossa evolução, a comida, ela entrou como uma fonte de energia, né? Já que nós comemos para quê? Nós comemos não para ter prazer, e sim para sobreviver, para o nosso corpo funcionar, para o coração bater, para o seu pulmão respirar. E quando você se alimenta, você precisa de um momento aí para organizar isso. A maior parte das doenças hoje, quando a gente começa a ver doença autoimune, né, diabetes, classicamente, é uma doença completamente alimentar, né, comportamental, e todas as outras doenças, né, endometriose, ovário policístico, hipertensão, todos esses tipos de doença, né, doenças autoimunes, têm relação com uma exigência aumentada do seu corpo. Porque eu gosto sempre de comparar o seu corpo com uma cozinha. Se você cozinha o tempo inteiro, a cozinha não tem como ficar limpa, né? Gosto de fazer essa comparação para as minhas seguidoras, né? Então, assim, você adora dar faxina na sua casa, mas para você dar faxina, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma casa vazia. Porque quando a Luciana tenta arrumar a casa e eu tô lá com os meninos, é impossível, dá briga, não tem jeito de limpar se tem alguém sujando o tempo todo.
todo. Então, como que você quer limpar o seu organismo se você não para de dar energia para ele? E lembre-se o seguinte, o processo digestivo, ele envolve uma complexidade muito maior do que você imagina, porque o que a gente tem na cabeça de conhecimento é que você come, mastiga, engole e acabou, não tem mais nada. Só que acabou o ato consciente do comer, porque o que é o ato consciente? É você olhar para a comida, você preparar, né? Você salivar, você mastigar, produzir engolir, só que dali para frente começa um outro mundo digestivo. E aí entra o seu estômago, o seu pâncreas, o seu fígado, os seus intestinos, entram tudo funcionando para fazer tanto a digestão quanto a metabolização e a absorção. Então, você dá trabalho e o processo digestivo ele chega a durar até 4 horas do momento que você engole a comida. E você engole a comida e em menos de 2 horas você já está pensando em comida e está dando comida de novo para o seu corpo. Hoje está difícil respeitar as 4 horas, se você for ver. E quando a gente fala em comida, qualquer tipo de caloria, tá? Então, mas eu demoro para comer, mas se você toma um cafezinho e põe açúcar, você está dando caloria e você está estimulando o processo digestivo novamente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios do jejum. O que que me fez gostar do jejum e me interessar pelo jejum? Meu primeiro contato com o jejum, ele foi realmente para o emagrecimento, tá? E realmente, o que acontece no período de jejum? Quando você está em jejum, o seu corpo, ele muda o metabolismo. Gosto muito de falar isso. É como se fosse um carro flex. Você funciona a gasolina ou a álcool. E a gasolina é a glicose e o álcool é a gordura. Se você abastece o tempo todo com gasolina, é como se o seu carro esquecesse como funciona com álcool. E aí você põe álcool, ele engasga, ele agarra, ele vai para o mecânico, porque ele não funciona bem. Nesse caso, a gordura é o álcool. Então, o que acontece? Por que a gente tem pochete? Por que a gente tem culote? Por que a gente tem gordura, celulite? O que é isso? Isso é a forma que o seu corpo tem de estocar energia. Então, quando você se alimenta e começa a ter depósito de gordura, gordura é uma forma econômica de guardar energia. Então, se você pega um carboidrato, qualquer coisa que você come, o seu corpo quebra aquilo, pega aquela glicose e armazena numa molécula lipídica. E aquilo vai fazendo a gordurinha, né? Todo mundo conhece a gordura da carne, que você veio da picanha. Aquela gordura é a mesma gordura, a mesma cor, o mesmo aspecto. São bolinhas de lipídios. Qual é o problema? As gorduras, elas são muito efetivas na energia, elas contêm mais energia do que um carboidrato. Por isso que quando você come gordura é mais calórico, né? Gordura tem 9 calorias por grama, já o carboidrato e a proteína 4. Mas o detalhe da gordura é que é difícil acessar essa energia, já que ela está em volta ali, é uma moléculazinha, uma gotícula lipídica, e para que você consiga quebrar aquilo e utilizar aquilo como fonte de energia, envolve uma complexidade metabólica muito grande. Envolve, primeiramente, não ter glicose, porque se tem glicose e tem gordura, o seu corpo vai consumir glicose. E esse aí é um grande problema nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente não para de dar glicose para o nosso corpo. Se você come o dia inteiro, você não deixa o seu corpo acessar a gordura. Então, qual que é a dificuldade de você emagrecer hoje? Se você não para de dar, o seu corpo ele não faz o que a gente chama de beta-oxidação, que é queima de gordura. E isso faz muito mal para suas mitocôndrias. Por quê? Porque a mitocôndria é quem faz o seu corpo funcionar bem sem glicose. Mitocôndria pega gordura e pega energia, pega oxigênio e gordura para fazer ATP, que é uma moeda energética. Então, a maior parte das pessoas hoje aí que lutam com sobrepeso, essas pessoas elas não têm uma energia mitocondrial, ela tem uma mitocôndria ruim, tá? E o que isso significa? Significa que o metabolismo é ruim, porque toda hora você dá alguma coisa, toda hora você come, faz um lanchinho, belisca, come, você não respeita o jejum. Principalmente, gente, vamos começar assim, eu nunca fiz jejum, doutor, eu queria começar. O jejum noturno é básico e obrigatório a todo mundo. Lembre-se que na nossa evolução, a gente tem uma visão noturna muito ruim. Nossa visão noturna não é boa. Então, quando nós íamos para a caverna, o que acontecia? Era hora de não comer.
O seu corpo não é acostumado a comer à noite. Então, qual que é o mínimo que todos vocês deveriam fazer? Parar de jantar à noite, comer à noite. Quanto mais você respeitar o ritmo, o ciclo circadiano, melhor é para o seu organismo. Então, se você almoça e janta antes do sol se pôr, umas 6, 7 no máximo, e respeita esse período noturno, você volta a respeitar a sua fisiologia básica, já que evolutivamente a gente não tinha esse período. Então, esse é um primeiro passo, por exemplo, para quem quer emagrecer e para quem não conhece o jejum. Comece a respeitar a noite. Noite é hora de descansar, é hora de limpeza, é hora de detox, é hora de organização no corpo, não é hora de processar comida. A segunda coisa é que quando saímos para caçar, o dia nasceu bonito e você vai lá tentar, o homem ia lá tentar caçar, às vezes a caça não dava certo, às vezes ele tirava uma flecha, errava, às vezes não tinha o bicho saía correndo e não tinha alimento. E o que acontece? O que acontecia com o corpo? Imagina na evolução, se você saísse para caçar, né? Se o seu pai lá saísse, o homem da tribo saísse para caçar, não voltasse com comida, o que ia acontecer? Se nós morrêssemos por falta de comida, não estaríamos aqui hoje, a nossa espécie não estaria aqui hoje. Então, isso é evolução, são várias mudanças genéticas e metabólicas para que o seu corpo se adapte e sobreviva. No fundo, o seu corpo só quer sobreviver e você precisa tentar tratar isso bem. Então, foi um dia, não achou comida, nossa, voltou, gente, hoje não tem comida, segura aí e o corpo começa a ajustar o jejum. Segundo dia, também não achou comida. E agora, o que eu vou fazer? Vamos morrer? Não, vamos lançar mão de várias estratégias metabólicas. Terceiro dia, achou comida. Então, você comeu e o que acontece? Você coloca energia e você começa a fazer um estoque. E aí começa a gordura, o pneuzinho, começa exatamente como uma sobrevivência. Então, o primeiro ponto do jejum é o emagrecimento. Neste período que eu estou aí completando 4 dias sem me alimentar, hoje pela manhã eu fiz o meu teste de cetose e eu estou completamente cetótico. Eu estou com o meu dosador deu 2,8, uma cetose franca, praticamente de 0,8 a 3 a gente trabalha com valor de cetose. O que está acontecendo no meu corpo neste momento? Eu não tenho carboidrato, eu não tenho glicose, eu não tenho energia circulante proveniente do carboidrato. Toda a energia que eu estou utilizando agora para conversar, para trabalhar, para estudar, para falar, para produzir, ela vem da gordura. Então, hoje, o que acontece com o meu corpo? Meu corpo está 100% à base da energia que eu tenho. Então, meu corpo, primeiramente, está queimando meus estoques. Tudo que eu tinha aqui de gordurinha, colotinho, eu estou queimando neste momento. E existe uma coisa muito interessante, porque como a glicose, como a gordura é muito energética, o que acontece? Eu gosto muito de explicar isso para os pacientes. Hora nenhuma eu estou passando fome. A gente não tem fome, a gente tem energia. Pode ser que, sim, exista vontade de comer. Você olha para uma comida, nossa, tá gostoso, tá cheiroso, tá bonito, me deu vontade de comer. Mas fome não. Por quê? O que é fome? Fome é falta de energia. O seu corpo tem fome quando ele não tem energia. Mas se ele tem energia, tudo ok. Não tenho fome, estou bem. Então, o jejum é ótimo para redução, para controle do apetite, tanto pelo processo metabólico quanto o processo mental. É muito bom, é muito prazeroso você conseguir olhar para a comida, trabalhar, fazer comida, cozinho, faço para os meus filhos a comida, preparo o café da manhã, vejo o jantar e não preciso me alimentar. Este controle é essencial no processo de emagrecimento. Como que você quer emagrecer se você não tem controle diante da comida? Isso atrapalha muito. Se você olha para um prato de comida e naquele mesmo momento você come, principalmente os lanches, as coisas, né? Se você passa na frente da lanchonete, quando você menos dá conta, você já está lá comendo, você não tem controle sobre a sua reação diante da comida. Já no jejum, principalmente nos jejuns longos, né, você precisa ter isso, porque senão o jejum não vai acontecer. Quantas vezes eu falei não nesses 4 dias? Eu falei não diversas vezes, não para as pessoas e não principalmente para o meu cérebro, porque a gente tem que negociar o tempo todo. Falar não, tenho vontade, mas não posso, estou em jejum. Tenho vontade, mas não posso, estou em jejum.
Um outro benefício muito importante do jejum é sobre a sua saúde cardiometabólica, cardiovascular. Por exemplo, aquelas pessoas que falam, doutor, eu tenho esteatose hepática, eu tenho triglicérides alto. O que é isso, gente? Você tem energia demais guardada dentro de você, tá? Então, muito cuidado com a oferta excessiva de calorias. Se você está dando caloria, você está dando energia, o seu corpo vai guardar. Qual que é a melhor forma de abaixar triglicérides? Retirar a fonte de energia, a fonte de oferta de energia. Quando você tira a oferta, você começa a gastar o estoque. Você é uma empresa, você é um caixa, um banco. Se você deixa tudo na poupança e não usa o seu dinheiro, ele vai ficar estocado. Se acaba o seu dinheiro da conta corrente, você começa a buscar na poupança, que é isso aí. Então, eu zerei a minha conta corrente nestes 4 dias. Eu estou usando totalmente a minha conta poupança. E a gente está acabando, depois a gente refaz o nosso dinheiro aí na conta poupança. E eu nunca tinha feito um jejum tão prolongado. Eu tinha chegado a 40 horas, então eu estou praticamente no dobro, mais do que o dobro do que eu já cheguei. O meu último jejum prolongado foi 40 horas. Atualmente, neste momento, eu estou em 80 e pouquinhas, 87 horas. O que acontece com o meu cérebro? Isso talvez seja um dos componentes mais interessantes que eu percebi. A gordura, os corpos cetônicos, ele faz menos sujeira no seu cérebro. A glicose é muito boa, o seu cérebro ama a glicose, só que a glicose ela gera diversos metabólitos quando você utiliza. Então, quando seu cérebro pega uma glicose e usa essa glicose faz muita sujeira. É como se fosse o homem na cozinha. Eu na cozinha faço uma bagunça aqui, só Deus. Já a minha esposa, a Luciana, na cozinha, ela não faz bagunça, ela já é mais organizada. Então, é como se ela fosse a gordura e eu fosse a glicose. O que eu estou sentindo neste momento? Neste momento, a minha clareza mental é muito importante. A velocidade do raciocínio, o pensamento é rápido, a cabeça age muito bem, a sua visão fica diferente, você consegue ver melhor os detalhes. Então, este ponto talvez seja o mais interessante que eu percebi no jejum. A cetose, ela traz uma clareza mental impressionante. Você fica concentrado, você fica rápido, você melhora os seus reflexos, você melhora a sua velocidade cerebral. Por quê? Se você pensar bem, faz sentido, visto que se você vai um dia caçar e não acha o alimento, no outro dia você tem que estar melhor. Se você estiver pior, você não consegue caçar. Se eu deixei de comer porque eu não consegui, no segundo dia, se eu não tiver energia, eu não vou conseguir nunca conseguir um alimento. Então eu vou tentar caçar, mas eu estou fraco, eu estou cansado, eu vou errar, não vou conseguir nem pegar a minha flecha lá para tirar praticamente. Então, o jejum, ele promove uma melhora do seu funcionamento, ele melhora a sua visão, a sua audição, a sua velocidade de pensamento, o seu reflexo muscular, a sua rapidez, tudo isso fica mais rápido, porque a glicose, a gordura é difícil de ser acessada, mas quando a gente acessa a gordura, a gente tem uma velocidade de pensamento muito rápido. E existe um outro ponto também importante sobre o cérebro, que é a ativação do BDNF, que é o fator neurotrófico cerebral. O que acontece com o seu cérebro nesse período? Ele aumenta as sinapses, ele aumenta a multiplicação neuronal, os seus neurônios começam a reproduzir mais. Então, quando a gente fala aí de doenças neurodegenerativas, né, Parkinson, Alzheimer, autismo, todas essas doenças onde você tem um componente, epilepsia principalmente, todas essas doenças que você tem um componente cerebral aumentado, tanto a estratégia cetogênica quanto o jejum intermitente é fantástico para essa melhora. Por quê? Porque você controla crises convulsivas, você controla com jejum, principalmente jejum prolongado. Você melhora pacientes aí com autismo, com Parkinson, tudo com dieta cetogênica, onde você abaixa o carboidrato, você consegue melhorar bastante. E um outro ponto muito legal também do jejum é a inflamação. Jejum diminui inflamação. Por quê? Porque o processo inflamatório, ele é essencial ao nosso corpo, tá? Inflamação não é ruim todo momento. A falta de inflamação também é ruim. Então, o nosso corpo ele funciona com equilíbrio entre o pró-inflamatório e o anti-inflamatório. Você tem um controle. Só que a comida,
o estresse, a sobrecarga, a digestão, as toxinas, tudo isso que a gente fica no dia a dia acaba sendo mais inflamatório. E a comida também é inflamatória, principalmente com o que a maioria das pessoas escolhem comer hoje, né? Só tranqueira. Muita comida ruim, muito óleo vegetal, muita farinha, muito glúten, muito lácteo, maioria de componentes que são inflamatórios. Quando você tira esses alimentos, você liga um modo mais anti-inflamatório. E o que você percebe? Você percebe uma melhora de dores articulares, você percebe uma melhora no funcionamento muscular, percebe melhora aí na saúde de pele, acne, questão inflamatória, tudo isso pode melhorar e costuma melhorar muito. Por quê? Porque o seu corpo liga um modo de escassez. O que acontece? É como se ele conversasse assim, gente, está faltando energia aqui, então vamos priorizar o que realmente importa. E aí ele ativa esse modo de escassez. Diabetes tipo 2 é uma doença completamente tratável com jejum e uma low carb, né? Então, a pessoa que tem uma resistência à insulina, neste momento, o que está acontecendo com o meu corpo praticamente 90 horas sem carboidrato? A minha insulina está zerada. Se eu dosar a minha insulina no sangue nesse momento, está praticamente zero. Não fica zero, porque a gente precisa da insulina para outras coisas, mas ela está em valores baixíssimos. Se você dosar o meu triglicérides nesse momento, está em valor baixíssimo também. Por quê? Porque está todo consumido. Se eu dosar o meu HDL nesse momento, eu tenho uma melhora do HDL. Se eu dosar o triglicérides, tem uma queda. Então, você tem uma série de melhoras metabólicas no seu corpo. Todos os marcadores inflamatórios tendem a diminuir, porque meu corpo está mexendo e sobrevivendo aí. A função da energia, a gordura, ela tem uma função energética muito mais complexa e eficiente que o carboidrato. Como eu disse no início, é melhor, só que é mais difícil acessar, é mais trabalhoso, é mais complexo e por isso que o seu corpo não usa tão bem a gordura. E não usa também porque a gente come muito, né? Com muita frequência. Se você belisca o tempo todo, esse é um das principais causas da gente não conseguir emagrecer e não conseguir melhorar os exames, não conseguir desinflamar. Outra doença muito relacionada, por exemplo, é o ovário policístico, a endometriose, que tem relação muito com o excesso de insulina, que promove um excesso de estrogênio também. Então, o que eu vou falar desta experiência minha? A ideia é que eu ainda mantenha meu jejum hoje, mas como que está sendo essa experiência? A experiência é muito interessante, porque eu percebo uma outra função cerebral, mental, performance física, tudo melhora. É claro que você cai um pouco no rendimento, tá? Então você fala assim, doutor, você fez exercício? Sim, pratiquei exercício. Tem força? Tem, mas eu não tenho intensidade e durabilidade nessa força. Se você me pedir para pegar um peso agora, pego tranquilo. Se você pedir para fazer 10 repetições, talvez eu não consiga, porque aí realmente falta estoque muscular. Então, a questão do exercício, ele precisa ser feito, por exemplo. Muita gente tem essa dúvida, você faz exercício no jejum prolongado? Sim, você deve fazer, porque o exercício em jejum é a melhor forma que você tem de estimular suas mitocôndrias. É uma forma que você tem de melhorar a geração de energia do seu corpo a partir de gordura. Tudo é sobrevivência. Então, se você tira comida e começa a exigir do seu corpo, o que acontece? O seu corpo vai dar um jeito de te dar energia. Se você está usando, pode ter certeza, o seu corpo não vai te desapontar. Ele vai te dar energia. E para ele gerar essa energia, quem que ele busca? Ele busca a mitocôndria. Então ele vai bater lá na casa da mitocôndria e falar, mitocôndria, vamos lá, acorda, gera energia aí, porque senão a gente vai morrer. E aí, exatamente nesse ponto, a gente começa a ter uma performance e a gente começa a ter melhora de muita coisa, já que as nossas mitocôndrias. Doenças relacionadas a mitocondriopatias, né? Fibromialgia, todas essas dores musculares, essa relação tem muita causa mitocondrial, tá? Fadiga extrema, pós-Covid, né? Tudo isso, todo mundo que teve isso tem relação com uma função mitocondrial. E eu vejo no consultório, praticamente 7 em 10, vamos dizer assim, tem alguma disfunção mitocondrial, né? Aquela pessoa que tem dificuldade em emagrecer, tem dificuldade em fazer exercício, tem dificuldade em acordar, tem dificuldade em ter energia. Por quê? Porque realmente ela não tem essa energia. Por mais que ela queira, ela não consegue
fazer. Eu quero muito ir para academia, doutor. Estou matriculado, já paguei o ano, mas eu não consigo, não tenho força. Mitocôndria ruim, falta de geração de energia. O que eu consumi, tá, gente? O jejum que eu fiz, estou fazendo, é um jejum metabólico. O que é um jejum metabólico? É um jejum onde não tem carboidrato e proteína. Porque proteína pode virar carboidrato, tá? E carboidrato vai estimular a glicose. É um jejum metabólico. Então, algumas gorduras são possíveis, né? A gente pode consumir alguns tipos de gordura. O que eu coloquei na minha vida esses dias? Eu consumi muito óleo de coco, muito TCM, que é um tipo de gordura excelente, uma gordura saturada. O TCM, para quem não conhece, é um óleo de coco fracionado. É como se você pegasse aquele óleo de coco que tem vários tipos de carbono, né? C12, C10, C8, e começar a fracionar. Então, o TCM é uma energia mais rápida. Quando você consome TCM, é como se você tivesse um aceleramento mental mais rápido, mais depressa, o corpo funciona melhor. Existe também o Brain Octane, que na verdade são só os carbonos 8, C8, que tem uma função muito mais rápida, né? É um pouquinho mais caro, eu não consumi o Brain Octane, mas é fantástico. Quando eu fazia jejum de outras formas, eu consumia muito Brain Octane, mas é bem interessante porque ele é bem rápido. Então o óleo de coco é um tipo de gordura boa, a manteiga ghee também pode ser utilizada, eu não coloquei nesses dias, mas para quem gosta pode colocar um pouco de manteiga no café e fazer aquele bulletproof coffee, né? Que é o café à prova de balas, muito utilizado aí no jejum. Aí eu comprei azeitona, porque na teoria a azeitona poderia entrar, mas eu não comi, fiquei bem, não precisei, era pro SOS, mas a azeitona, quando você olha, ela é praticamente gordura, o problema é que ela tem um pouco de fibra. Fibra é um carboidrato, mas é um carboidrato não digerível, então, na teoria, poderíamos utilizar. Agora, o grande salvador, o que realmente eu fiquei impressionado com a capacidade energética e de saciedade é o caldo de ossos. Caldo de ossos eu não conhecia e eu preparei, né? Fiz questão de preparar o caldo de ossos, de conhecer, né? Fiz o caldo de ossos com o boi, canela de boi, que é onde mais tem tutano. E o que acontece? Eu senti uma energia absurda quando eu ingeri o caldo de ossos. Mudou completamente o meu jejum. Eu tomei no segundo dia, no terceiro dia eu era outra pessoa. Eu dormi de uma forma bem profunda, descansei, acordei bem, e o caldo de ossos, o primeiro caldo de ossos que eu fiz, eu tomei ele direto pronto, eu não deixei ele separar, porque para quem conhece, quando a gente faz o caldo de ossos, você usa toda a gordura do osso, né, o tutano. Então, algumas pessoas, né, a maioria das pessoas, ela deixa de um dia para o outro na geladeira e você separa a gordura, ele vai fazer uma nata em cima e algumas pessoas tiram essa nata e deixam só o caldo, que é onde vai ter o colágeno, onde vão ter os minerais, toda a questão de saúde está lá. O segundo que eu tomei, que já estava sem a gordura, eu não senti tanta energia como o primeiro. O primeiro foi fantástico a questão de energia. Por quê? Porque eu consumi muita gordura ali naquele momento. E a transformação do meu dia naquele momento, eu tomei uma canequinha praticamente e falei, tô ótimo, vou tomar mais uma. A segunda eu quase passei mal de tanto que eu estava saciado, de tanta energia que me deu. E eu fui dormir até assim, até meio letárgico, recebendo aquele tanto de gordura. Então, para quem for fazer jejuns longos, terapêuticos, é preciso o caldo de ossos, tá? Faz muita diferença. E a água com sal, que todos vocês conhecem, não tem como, esqueça, tá? Não tem como fazer jejum sem água com sal. Qual que é a função do sal integral, sal cru? A função do sal cru é te dar energia. Então, o que acontece com o jejum? Para quem está começando a fazer, você fica sem comer, chega uma hora que o corpo fica ruim, fica cansado, parece que a cabeça fica vazia, parece que o corpo não tem energia, parece que tá tudo ruim. O sal ajuda muito nesse momento, porque o sal é como se você estivesse comendo. Quando você fica 24 horas sem comer, o seu corpo fica 24 horas sem eletrólito, sem sal. E às vezes o problema não é o carboidrato, porque energia você vai ter da gordura. Mas às vezes é a tonicidade, é o bem-estar, é a disposição, é a velocidade de pensamento. E isso depende dos sais. Então, magnésio, zinco, selênio, potássio, sódio, tudo isso o seu corpo usa. E quando você coloca sal na água integral, você coloca mais de 60,
63 minerais para dentro do seu corpo. Então, tudo melhora, tudo funciona melhor quando a gente põe o sal. Agora, existem algumas indicações de jejuns terapêuticos. Por exemplo, cada vez mais vem estudos falando sobre o jejum em pacientes em quimioterapia, por exemplo, pacientes com câncer e a prática de jejuns terapêuticos. Eu lembro que uma vez eu atendi uma paciente que falou: eu tenho um câncer X, um prognóstico X, o que eu poderia fazer? Isso tem muito tempo. Eu falei: eu faria jejum. Jejuns terapêuticos, jejuns prolongados. Eu não tinha vivido isso quando eu falei, mas hoje eu entendo o poder, a complexidade do jejum e a eficiência. Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, uma célula cancerígena, um câncer, o câncer se alimenta de glicose, exclusivamente de glicose. O câncer não funciona com gordura. A célula cancerígena, a célula oncológica, ela funciona à base de glicose. Então, quando você tira a glicose do seu corpo e você deixa o seu corpo funcionando 100% em cetose, o que você está tirando? Você está tirando a fonte alimentar da doença. Então, quando você entra numa cetogênica, quando você faz um jejum terapêutico, 5, 7 dias, você está cortando o que nutre a doença. Então é muito interessante, é muito interessante. E nesse ponto também entra a questão da autofagia, porque o que me fez despertar o interesse de fazer um jejum prolongado? Eu acabei de fazer meu aniversário, tem 2 semanas, e eu falei: assim que eu fizer o meu aniversário, eu vou fazer um reset metabólico, eu quero mexer no meu corpo e fazer um reset, mudar tudo. Então, existe a definição de autofagia, nada mais é do que o seu corpo destruir célula velha e manter célula boa, célula nova, célula que funciona. É a mesma coisa que você tem uma fábrica e a fábrica está falindo, está faltando dinheiro. A primeira coisa que você vai fazer é mandar os funcionários ruins embora. Eu preciso cortar despesa. Como é que eu vou fazer com o meu corpo? Então eu vou começar a demitir aqueles funcionários que para mim não geram tanto, não fazem tanta diferença. Então, olha que interessante. Se você tem uma fábrica, mas vamos lá, você tem um funcionário que produz o seu material. Mesmo que ele custe mais caro para você não pode mandar ele embora, porque aí sim você vai decretar falência, né? Agora você tem uma pessoa que está lá, que mexe só com uma logística, uma coisinha simples, uma pessoa que está ali no canto, uma pessoa que não tem uma participação importante na empresa. Começou a faltar dinheiro, peraí, a gente vai cortar essas pessoas que não vão atrapalhar a minha produção. Então, é como se você não atrapalhasse, você corta os custos do seu corpo, né, da sua fábrica, mas você não deixa ela parar de funcionar. Então, por exemplo, eu não posso mandar ninguém embora que faz o meu produto, porque se eu parar de produzir esse produto, eu não vou conseguir. Eu posso mandar gente da limpeza, da logística, gente de qualquer outro setor que não perca a minha matéria-prima, porque senão como que eu vou vender? Se eu não vender, aí realmente eu vou decretar falência. Então, essa é uma definição de autofagia, que é fantástica. E existe uma definição das células zumbis, né? O nosso corpo o tempo todo ele produz radical livre, ele produz células defeituosas, né? Por exemplo, o câncer é uma coisa que a gente tem o tempo todo. O tempo todo nós produzimos células cancerígenas. Quais são células cancerígenas? Células cancerígenas são células que elas perdem o fim dela. Toda célula nossa ela tem uma morte programada, que chama apoptose. Ela dura, a sua hemácia dura 90 dias, depois disso ela é destruída. Você produz uma célula do cabelo, ela produz um tanto de tempo, ela é destruída. Ela sofre uma apoptose. O câncer são células que eles não têm esse freio, ela não sabe a hora de ser destruída, e aí ela multiplica, e ela não sabe a hora de parar. Então são células que elas não têm freio, elas só multiplicam, e elas vão cada vez mais crescendo. Só que o tempo todo nós produzimos células assim. Só que quem regula o nosso corpo? O nosso sistema imunológico. Então a partir do momento que ele descobre uma célula ruim, ele vai lá e destrói essa célula. Produziu uma célula ruim, ele destrói essa célula. E aí a gente vai sobrevivendo sem doença. Então, quando você faz um período que eu estou aqui há 4 dias sem me alimentar com carboidrato, o que meu corpo está fazendo? Ele está regenerando de todas as formas possíveis. Tudo que estava ruim aqui nesses 35 anos que eu vivi, vai embora. Vamos deixar só o que é bom. E depois do jejum, tudo volta ao normal. Eu volto a me alimentar, eu volto a comer, eu volto a viver, eu volto a me exercitar de forma mais intensa, eu volto à minha vida habitual. A gente volta até com os erros, não tem problema não, comer mal, beber, não tem problema.
Só que parar e dar um reset faz bem na questão da longevidade. Quer viver mais, quer viver bem, a gente precisa resgatar esses genes antigos sempre que possível. E agora eu vou falar um pouquinho sobre suplementos no finalzinho aí, só para quem quer começar a fazer jejum e tem um pouquinho de dúvida. Esse vem com o apoio aí do Mercado Equilíbrio, que vocês sabem que eu confio, adoro e sempre vou entregar aí os produtos, que é a coisa mais fácil achar lá. O que mais tem é qualidade nos produtos, preço bom e variedade. Então, deixa aqui o nosso mercadinho aqui do Equilíbrio e eu vou falar de alguns suplementos que são importantes para quem quer começar a fazer o jejum. O primeiro é a cafeína, tá? E a cafeína é clássico, todo mundo já sabe, todo mundo que faz jejum já conhece a cafeína. Por quê? Porque impede o seu corpo de reconhecer o cansaço, dá um pouco mais de energia, dá um pouco mais de disposição, é super acessível, saboroso, gostoso. Você pode tomar na forma de suplemento, de cápsula. Hoje a gente tem cápsulas de liberação lenta de cafeína, que é fantástico, ou você pode colocar a cafeína aí no seu dia. Cafeína, o café com o TCM, que também você encontra lá no Equilíbrio, é fantástico, é uma combinação fantástica. Se você colocar a cafeína com um pouquinho de TCM, é uma energia que não tem igual. Segundo suplemento é o chá verde. O chá verde, ele possui a epigalocatequino galato. Ele é responsável por um excelente antioxidante, além de acalmar o seu corpo, ele melhora a questão da inflamação. Então, o chá verde, ele também possui a teanina, que traz um pouquinho de paz nesse período do jejum, que pode estressar um pouquinho, e ele também tem epigalocatequino galata, que é excelente na questão de antioxidante. Um terceiro suplemento que vale muito a pena colocar no jejum é a creatina, porque a creatina pode melhorar a questão mitocondrial. A creatina melhora a energia mitocondrial. Só que o ideal da creatina é que você já venha tomando ela antes do jejum. Não deixe para tomar assim começar o jejum, porque ela tem uma função de depósito. Então ela demora aí em torno de uns 15, 20, 30 dias para começar a fazer efeito. Então, se você está pretendendo fazer um jejum prolongado, já vá suplementando creatina antes de começar. O quarto suplemento é o magnésio. Não tem uma lista minha que não entra magnésio, mas sim, o magnésio pode ajudar muito no jejum, principalmente na questão do estresse e como um cofator a mais de 400 reações no seu corpo. Então, tudo que você quer usar, você vai potencializar com magnésio. Então, se você quer limpar o seu corpo, antioxidante, detox, coloque magnésio e você vai facilitar essa energia do seu corpo, esse funcionamento. E o magnésio também ajuda no relaxamento, algo muito importante se você precisa ficar alguns dias aí, tentação, vontade, o magnésio vai te ajudar a relaxar e a dormir. A carnitina, a L-carnitina, que é um aminoácido, ela tem uma participação muito importante na biogênese mitocondrial. Então, a carnitina, muita gente conhece aí pela questão do emagrecimento. Muita gente resolve colocar carnitina para emagrecer. Doutor, se eu tomar carnitina, eu emagreço. A carnitina por si só não emagrece, mas ela ajuda na geração de energia pela mitocôndria. Qual que é a participação da carnitina? Ela faz a sua mitocôndria receber elétrons de uma forma mais eficiente. Então, quem suplementa a carnitina, principalmente no jejum, vai ter uma maior facilidade na reação de beta-oxidação. Então, o que significa isso? Significa que o seu corpo ele vai acessar a gordura com maior facilidade, com uma maior velocidade. Então, a carnitina também é um suplemento muito legal para ser utilizado no jejum. Lembre-se também que ela tem uma função de depósito e ela precisa ser utilizada antes de começar o jejum. Todos esses suplementos você encontra no Mercado Equilíbrio. Eu não consegui passar lá hoje para pegar os potinhos para mostrar, mas todos eles você encontra lá. O TCM é obrigatório, lá também tem o Brain Octane, que é bem legal. Ele é um pouquinho mais caro, porque é uma coisa mais de qualidade, mais rápida, mais disponível. E o caldo de ossos você consegue comprar pronto, ou você pode fazer. Fazer o caldo de ossos é uma experiência muito legal, porque você vai ter uma outra relação com a comida, né? Com o fato de fazer, de cozinhar, de esperar, de sentir o cheiro, de saber que você vai comer. Isso aí é bem interessante, tá bom? Então fica a dica aí do caldo de ossos. Depois eu vou colocar no Instagram a receita toda certinha do caldo de ossos que eu fiz. Ficou muito bom, na minha opinião, para o meu primeiro caldo de ossos. Gostei bastante. E o sal integral, né? Claro que se quiser fazer jejum, tem que ter sal integral para ter
ter qualidade nesse período. Então, gente, fecho com vocês aqui uma das experiências mais fantásticas da minha vida, talvez mais desafiadoras, talvez de mais autocontrole, foco, determinação que eu tive, várias oscilações aí, porque tem hora que você tá cansado, tem hora que você tá bem, mas não tem nada mais forte do que você ter uma mente forte. Se você tem uma mente disciplinada, objetiva, capaz de fazer aquilo que você determinou na sua vida, você consegue fazer a maior parte das outras coisas que aparecem na sua vida. Então, se você é desafiado e tem resistência, resiliência e objetividade para completar, para conseguir terminar aquilo, você tem tudo para ter sucesso na sua vida. Então, o jejum, ele vai, na minha opinião, ele vai muito mais além do que ficar sem comer. Ele traz disciplina, ele traz resiliência, ele traz foco, ele traz determinação, ele traz autocontrole. Jejum é uma coisa que eu sempre fui apaixonado, sempre que eu posso eu pratico. O jejum noturno faz parte da minha vida há mais de 2 anos, eu já não como à noite. Mas o jejum prolongado foi algo que me desafiou muito, achei muito interessante, e eu já falei que acho que todo aniversário agora eu vou fazer vou fazer um jejum prolongado de tão prazeroso que foi viver esses dias. Então tem mais hoje, tem mais coisa, né? Já vamos cansando, mas vamos firme porque a gente tem um objetivo. Então a gente finaliza aqui o nosso Fala Montese. Espero que tenha sido aí de muita utilidade para os jejunzeiros de plantão. Quem gosta de jejum adora esses temas, adora escutar aí um podcast e vai ficar salvo aí para quem gosta de jejum prolongado. Para quem já fez jejum mais curtos, né, que seja aí de 18, 24 horas, vale a pena tentar um de 48, 72 horas, é uma transformação incrível, é uma evolução, a gente sai da lagarta e vira borboleta. Então finalizamos aí mais um Fala Montese, completando aqui minhas quase 90 horas de jejum, cheio de cabeça, cheio de foco, cheio de disciplina e muita energia. Então finalizamos aí, espero que tenham gostado e fica a dica sempre dos suplementos e o que vocês precisarem, encontro lá no Mercado Equilíbrio.